Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Gabriel Silva e, junto com o Rodrigo, nós somos estagiários do professor Matsumoto, que é o professor de Química de vocês, né? Junto com o professor Gouveia. E nós vamos aplicar agora a nossa regência, que faz parte do nosso estágio do curso de licenciatura aí no Instituto Federal. E o tema da nossa regência, da nossa aula, será sobre tabela periódica. Então, bom, para começar a aula, o que seria a periódica, né? Tabela nós sabemos o que é. Mas o que seria a palavra periódica? Periódica, ela vem da palavra período, né? E período é tudo aquilo que se repete de acordo com algum parâmetro. Então é estabelecido um parâmetro e algo vai se repetir. Isso que se repete nós chamamos de período. Nós podemos observar várias formas de período de acordo com o nosso cotidiano, como por exemplo as estações do ano, né? Que foi estabelecido um parâmetro de quando que acontece cada estação do ano e em cada mês do ano vai acontecer aquela estação, né? Aquele clima vai mudar, né? De acordo com a natureza. E um outro parâmetro também que foi estabelecido e vai se repetindo é o calendário, né? Que nós criamos o calendário para organizar os dias do ano e nós sabemos em qual dia da semana vai ser aquele dia no calendário seguindo aquele parâmetro. Uma outra forma também, né, é que os cientistas utilizaram era de estimar em quais épocas do ano, em quais meses do ano teria mais taxas de chuva, né, taxas de precipitação em quais meses teriam menos chuva, né, de acordo com a temperatura. Em meses com temperatura mais elevada, a taxa de chuva seria maior. Em meses com a temperatura mais baixa, a taxa de chuva seria menor. Então, para fazer esses cálculos, estimando, né, em quais épocas seriam melhor para a agricultura ou não, entre outras coisas. Então, são exemplos de algo que se repete de acordo com algum parâmetro. Então vamos lá. Um breve histórico de como que foi formado, como que foi construído a tabela periódica, né? Para começar isso, vamos comentar sobre o Lavoisier, Antoine Lavoisier, né? Antoine Laurent Lavoisier, que ele foi o cientista que denominou o que seria um elemento químico, né? Que para ele, elemento químico é a forma decomposta da matéria, é a forma mínima decomposta daquela matéria ali. É a menor forma decomposta, né? É aquela substância que não vai poder sofrer mais nenhuma forma de decomposição, tudo bem? Então, com base nas outras ciências, como biologia e física, eles criam algo para sistematizar o que foi construído naquela ciência. E na química não seria diferente, né? Então, vários cientistas, né, conforme foram descobrindo os elementos químicos, eles foram tentando criar uma maneira de organizar aqueles elementos que fizesse algum sentido químico, né, algum sentido químico e físico que eles ficassem organizados. Então, vários cientistas ao longo do tempo foram estabelecendo formas de organizar a tabela periódica e irei comentar de algum deles, né? O primeiro deles que eu vou comentar foi em 1829, que é o Johann Wolfgang Dolbenheier, né? Que a forma que ele utilizou para agrupar os elementos químicos foi a seguinte: foi de acordo com as propriedades químicas semelhantes de 3 em 3. Então ele agrupou os elementos em grupos de acordo com as propriedades químicas dele em 3 em 3, chamando de tríades ou grupos naturais. O outro cientista, que foi o Newlands, em 1864, ele estabeleceu a lei das oitavas para organizar os elementos químicos, relacionando a periodicidade dos elementos às notas musicais. Essa forma era bem interessante de organizar, mas até o elemento químico cálcio ela não funcionava mais, né? Então ela tinha esse problema. O próximo cientista foi o Julius Lothar Meyer, em 1866. Ele separou os elementos em grupos de acordo com a sua valência. Lembra o que é valência? Valência ela corresponde à última camada da eletrosfera de um átomo, né, em que vai estar os elétrons da última camada dele. Então ele separou os elementos químicos em grupos de acordo com a sua valência, semelhante ao que o próximo cientista que vamos comentar estabeleceu, que é o Dmitry Mendeleev, né, que é o químico russo que propôs a tabela periódica, que é a nossa tabela periódica que utilizamos hoje na aula de química, que tem no seu livro, no seu caderno, ela foi baseada na tabela periódica do Mendeleev. Como é que ele organizou a tabela periódica, né? Foi a primeira tabela periódica publicada especificamente. Ele organizou da seguinte forma: em grupos verticais, como podemos observar aqui, em que cada grupo, os elementos químicos aqui, eles têm características físico e químicas semelhantes entre eles, tá?
com aumento crescente da massa atômica dos elementos químicos na horizontal, tudo bem? Vai aumentando a massa atômica na horizontal, dessa forma, contendo grupos separando os elementos químicos com as suas características. O que é interessante na tabela periódica do Mendeleev que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu prever a existência de elementos químicos que ainda não eram conhecidos, de acordo estimando qual que seria a massa atômica, né? Ele viu que havia buracos de massa atômica de elementos químicos que não eram conhecidos ainda, como esse que eu estou mostrando aqui, com a massa atômica igual a 44. Não se sabia ainda que elemento químico era aqui. Então, ele previa a massa que teria nesse espaço em branco, estimava essa massa e colocaria qual elemento químico poderia ser descoberto, né? Quais foram esses elementos que ele supôs que ainda existiria? Ele denominou como ecaboro, né, ecalumínio e ecacilício, tudo bem? Então, o interessante da tabela dele é isso. Ele conseguiu prever a existência de elementos químicos que seriam descobertos ainda no futuro, né? Ele pegava a massa do elemento que via depois, menos a massa do elemento que via, mais a massa do elemento que via antes, dividia por 2, descobria a massa daquele elemento que ainda seria descoberto, né? Essas previsões que o Mendeleev propôs foram descobertas depois, né? Fizeram sentido ao longo dos anos, esses elementos foram descobertos para preencher essas lacunas que ele propôs, né? Então, o mais interessante dele é isso, que ele conseguiu estimar em espaços com pontos de interrogação quais seriam os elementos químicos que ainda seriam descobertos, de acordo com a massa atômica deles, tudo bem? Mas a tabela periódica que nós utilizamos hoje em dia, ela sofreu algumas modificações da tabela periódica que ele propôs, né? Uma das modificações é que agora não é mais a ordem crescente de número de massa, e sim a ordem crescente de número atômico, né? Lembra o que é número atômico? O número atômico corresponde ao número de prótons daquele elemento químico em seu núcleo do átomo, né? E agora, a tabela periódica é separada em 7 grupos, 7 períodos na horizontal, né? E cada período vai ter características físico-químicas semelhantes e 18 famílias, grupos que estão presentes na vertical, tudo bem? Com 18 grupos e famílias, pode falar grupo ou família, em cada família você vai ter características químicas semelhantes, beleza? Então, a estrutura da tabela periódica, né? Na tabela periódica, nós temos vários grupos gerais estabelecidos. O primeiro deles são os elementos de transição interna. Quem seriam esses elementos? São os lantanídeos e actinídeos, que são esses elementos aqui embaixo, considerados elementos de transição interna, tá? E os elementos de transição externa, quem são eles? São esses elementos aqui, ó, que estão presentes aqui no meio da tabela periódica. E, por último, os elementos representativos, tá? Que cada família deles recebe um nome diferente, tá? Que eu vou falar aqui para vocês. Como, por exemplo, os elementos presentes na família 1, que são os alcalinos. Gabriel, por que o hidrogênio, você não colocou o hidrogênio aqui presente nessa família 1? Porque o hidrogênio, gente, ele não representa nenhuma família da tabela periódica, tá? Porque ele não tem as mesmas características químicas semelhantes daquele grupo, então ele não tem família aqui na tabela periódica. Os metais alcalinos, né, que são a família 1, eles recebem esse nome por causa que quando eles reagem com água, geralmente eles formam hidróxido, que hidróxido é uma base. Então, e uma base é algo alcalino, então por isso que ele recebe esse nome de alcalino. A família 2 são os metais alcalinos terrosos, que eles recebem esse nome, né, porque sua forma terrosa, né, que terra vinha antigamente de óxido. Então sua forma óxida dele geralmente são básica desses elementos presentes dessa família aqui. Então por isso, e básica vem de alcalino, então por isso alcalino terroso, por causa que sua forma óxida, que era o nome dado antigamente chamava-se terrosa, é alcalina, formando uma base. Temos também a família do boro, né? A família do carbono. Essas duas famílias recebem esse nome porque o primeiro elemento que aparece é o boro e o carbono. A família 15A, que é a do nitrogênio. A família do oxigênio não vai ser família do oxigênio, tá? A família 16. Ela vai se chamar calcogênio, que recebe esse nome por causa da palavra calcos, que vem do grego, que significa minério ou cobre,
Por causa que a maioria dos minérios são formados por oxigênio e enxofre, que são elementos formadores presentes nessa família aqui. E também da palavra genus, formando calcogênios, que genus vem de origem, origem daquilo. Então, seriam a origem dos minérios, né? Porque a maioria dos minérios é formado por oxigênio e enxofre presentes nessa família. E a família dos halogênios, né? Que são os formadores de sais, porque a maioria dos elementos presentes nessa família formam sais, como por exemplo o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha que utilizamos no nosso dia a dia. E por último, a família dos gases nobres, que é a última família da tabela periódica, em que eles não são reativos, não reagem com os outros elementos químicos, porque eles estão com a valência completa, não precisando reagir com outros elementos, tudo bem? Então, o número atômico e a organização da tabela periódica. Uma outra informação importante, interessante, que a tabela periódica nos dá é a massa do elemento químico e o número atômico. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o carbono. Eu tenho esse número aqui 6 e esse número aqui 12. Eu consigo saber qual que é o número atômico, o número de prótons que tem esse elemento carbono e qual que é a massa dele? Com essas informações que a tabela periódica me dá? Consigo, né? Por quê? Porque a massa de um elemento químico ela vai ser a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, a massa de um elemento químico sempre vai ser o maior número que aparece naquele elemento químico da tabela periódica. Então, eu sei que o 12 corresponde à massa e o 6 corresponde ao número atômico daquele elemento químico. Então, o número atômico é sempre o menor número que aparece na tabela periódica. O maior número sempre vai ser a massa, porque a massa é a soma de número atômico mais número de nêutrons, tudo bem? E uma coisa interessante é que o número atômico ele corresponde ao número de prótons que aquele elemento químico tem e também ao número de elétrons que ele tem no átomo neutro, né? Então, por exemplo, se o carbono ele tem número atômico igual a 6, quer dizer que ele tem 6 prótons e 6 elétrons. E os elétrons, eles são algo muito importante na química, né? Porque o número de elétrons que o elemento tem define as propriedades químicas daquele elemento. O tipo de ligação que ele vai fazer, o tipo de interação que ele vai fazer e as reações que ele pode fazer com outras substâncias são características do número de elétrons que aquele elemento tem em sua última camada. Então, por isso, a distribuição eletrônica pode trazer informações sobre o átomo, tá? Então, aqui nós temos vários exemplos de como o número de elétrons daquele elemento químico pode variar a forma que ele interage com outras substâncias, tá? E reações que ele pode fazer. Então, partindo da distribuição eletrônica, ela pode indicar para a gente o período em que localiza. Lembra, o período é a linha horizontal ali na tabela periódica que tem 7 períodos. Então, através dessa distribuição eletrônica, nós conseguimos classificar em qual período vai estar aquele elemento químico, tá? Então, vamos observar aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui o elemento químico carbono, certo? Esse número aqui, 2, 2, é o número N. Esse número grande, né, que corresponde à última, à última camada da eletrosfera daquele átomo, corresponde para a gente o período em que se encontra aquele meu elemento químico na tabela periódica. Então, por exemplo, aqui não é nível 2, então ele se encontra no segundo período da tabela periódica. No caso do magnésio, não termina com 3, não é o último nível que aparece, então ele está no terceiro período da tabela periódica. O titânio não termina com 4, 4 é o último nível que aparece desse elemento. Na distribuição eletrônica, quarto período da tabela periódica, o tungstênio termina com 6 no sexto nível de energia, então, sexto período. É assim que eu consigo observar em qual período vai se encontrar aquele elemento na tabela periódica. É o último nível que aparece da distribuição eletrônica, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, o carbono está aqui no segundo período. Opa, 1, 2, olha o carbono aqui, no segundo período da tabela periódica, porque na distribuição eletrônica dele termina no segundo nível, tudo bem? E uma outra forma de classificar, utilizando da distribuição eletrônica, é encontrar a família daquele elemento, né? Então, o número de elétrons existentes no nível mais energético do átomo pode nos informar em que família ele se encontra, tá? Então, por exemplo, o nível mais energético é o último nível que aparece
o último número que aparece na distribuição eletrônica. Então, no caso do potássio, o mais energético é o 4s1. No caso do cloro, o mais energético é o 3p5, né? Então, de acordo com essa tabela aqui, nós conseguimos saber em qual família, em qual grupo vai estar o elemento químico através do nível mais energético. Então, por exemplo, quando termina em S1, eu sei que é primeira família da tabela periódica, conforme nós podemos observar aqui. Quando termina em P5, nós sabemos que é a família 17 da tabela periódica, que termina com P5. No caso, o cloro se encontra aqui e o potássio se encontra aqui também. Então, utilizando essa tabela aqui, eu consigo saber em qual família vai estar aquele elemento químico através do nível mais energético. Então, por exemplo, o potássio está com S1, então olhando a tabela eu sei que os S1 é a família 1 da tabela periódica. O cloro, P5, eu sei que P5 é a família 17, eu consigo saber em qual família eles estão em qualquer elemento utilizando dessa tabelinha aqui, beleza? Agora nós vamos ver a distribuição eletrônica e a família, como que nós descobrimos em qual família se encontra os elementos de transição externa e de transição interna. Os elementos de transição externa são os elementos que se encontram aqui no meio da tabela periódica, certo? Então vamos ver, por exemplo, no caso do paládio, né? Que o paládio, o nível mais externo dele é 4d8, tudo bem? Como é que nós fazemos? Se termina com D, né? E não com SP, SP são os elementos representativos, tá? Quando termina com D, eu já sei que é um elemento de transição externa, quando o nível mais energético está incompleto. Como é que eu faço para saber isso? Você começa a contar a partir do primeiro elemento do metal de transição, que nesse caso é na família 3 aqui, no SC. Aí você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, descobri em qual família está o elemento químico paládio, porque ele tem 8 elétrons aqui no nível mais energético. Então você faz isso. Quando você descobre que o elemento é de transição externa, se ele termina no nível D, você começa a contar a partir do primeiro elemento aqui da transição externa até dar o número em que se encontra o número de elétrons do nível mais energético, que no caso era 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Tudo bem? E no caso dos de transição externa, transição interna, na verdade, que é os lantanídeos e actinídeos, que são esses elementos aqui. Vocês vão ver que é basicamente quase a mesma coisa. Então vamos lá. Quando o elemento ele tiver transição interna, né? Quando for um elemento de transição interna, como é que eu vou saber? Você vai saber porque ele vai terminar com o nível mais energético no nível subnível F, né? Incompleto. Transição externa terminou no nível D, transição interna vai terminar no nível F. No caso aqui, ó, deu F igual a 4. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, né, nos elementos de transição interna e vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Descobrir qual que é a família do elemento de transição interna, tudo bem? Então lembre-se, o de transição, os elementos representativos, né, o nível mais energético dele ou vai ser nível S ou nível P, tudo bem? Quando for de transição externa, o nível mais energético dele vai terminar com D. Quando for transição interna, o nível mais energético dele, que é o último que aparece, vai ser F, tudo bem? Transição externa, como é que eu conto? Eu vou contar aqui, ó. Tem 8 na última camada, então eu pego aqui o primeiro, né, de transição externa e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descobri a família dele. Transição interna, mesma coisa. Começo no primeiro, aqui dos de transição interna, e começo a contar. Não tem 4? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Descubro em qual família se encontra aquele elemento. Tudo bem, gente? Então, gente, a aula foi essa. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, para fazer a lista, amanhã a gente vai estar na aula síncrona para resolver e tirar qualquer dúvida sobre essa aula aqui, tudo bem? Então, muito obrigado e até mais.